Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior a gente falou sobre o projeto dos controladores em lugar das raízes e agora a gente vai falar sobre o projeto dos controladores, né, utilizando resposta em frequência. Esse ajuste dos controladores é feito utilizando os diagramas de Bode e de Next, que eles, na verdade, traduzem a mesma informação de forma diferente. E a gente tem como parâmetros de performance para esse sistema, principalmente a margem de ganho e a margem de fase e a frequência de banda. São esses os principais parâmetros de performance que a gente tem, além dos tempos de subida, tempo de sobressinal, tempo de assentamento, etc. Então aqui só para a gente lembrar um pouquinho do diagrama de Bode, são algumas grandezas, algumas características importantes aqui do diagrama de Bode. O primeiro é o ganho DC. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma função de transferência simples, né, segundo a ordem. E para a gente gerar o diagrama de Bode, a gente usa a função Bode. Então a gente vem aqui no MATLAB. Vamos gerar aquela função de transferência, né? Então, a primeira coisa, cancelar tudo. Então aqui, a primeira coisa é definir o S de Laplace. Vou gerar a função de transferência. E aí, para gerar o diagrama de Bode, eu gero o diagrama de Bode utilizando aqui o G, você já conhece, né? Gerou aqui o diagrama de Bode. Só que tem algumas coisas que eu acho interessante aqui destacar. Primeiro é o ganho DC, né? O que é o ganho DC? O ganho DC é o valor da amplitude do meu diagrama de Bode aqui, quando a minha frequência é muito pequena, quando o meu S tende a zero. Então, se eu quiser calcular o ganho DC na mão, é só colocar quando o S tende a zero. Então aqui eu ficaria S ao quadrado seria zero, aqui também seria zero. Então meu ganho DC aqui é 10 sobre 1, que no caso é 10. Então quando eu apertar DC gain, ele vai me dar aqui um ganho de 10. Só que na verdade o diagrama de Bode ele é construído em decibéis, né? E o decibel ele é definido como 20 vezes o log na base 10 do valor de x. Vou colocar aqui no y. Então y, vou colocar até aqui só x em dB igual a x normal, log de x normal vezes 20. Então eu posso utilizar a função magnitude_dB, por exemplo. Né? Primeiro eu posso utilizar o desse gain, né? Então eu defini esse gain de G, ele vai me retornar 10. Se eu pegar a amplitude para decibéis, de 10 ele vai retornar 20, né? Que é 20 decibéis. Uma outra coisa interessante aqui para destacar, além da frequência em decibéis, que é essa aqui, né? Seria a frequência de crossover, que é a frequência quando o meu diagrama de Bode corta aqui o 0 decibéis. Lembrando que 0 decibéis na verdade é ganho unitário. Então aqui qual que é a frequência que eu tenho ganho unitário? Isso aqui vai ser importante para a gente. E a função que dá essa frequência é a função getGain crossover. Né? Como é que funciona isso? Esse getGain crossover, aqui eu passo a minha função de transferência, que é o G, e passo qual que é o ganho que eu estou buscando. Na verdade aqui, o ganho é unitário, ou 0 decibéis. Né? Então a frequência, quando eu tenho um ganho unitário, é 3.31. 3.3, que é exatamente essa frequência aqui. Ó. A frequência quando eu tenho um ganho unitário, 3.31 radianos por segundo. Uma outra frequência também que é importante é a frequência de banda. Né? Essa frequência de banda, na verdade, ela é definida como sendo a frequência para a qual eu tenho uma perda de menos 3 decibéis a partir do ganho DC. Então, ele vê que o ganho DC aqui é 20, né? Que é 20. Quando eu perco 3 decibéis, eu estou aqui com 17. Né? Então, qual que é a frequência que eu estou aqui com 17 decibéis? Ele já calculou para a gente aqui que é 1.54. Então, essa frequência aqui é 1.54 radianos por segundo. Se a gente usar o getGain e agora colocar aqui 17, só que 17 decibéis, né? Então, eu vou pegar aqui dB
Deixa eu mudar aqui. Vou colocar 17. Ele vai dar a mesma frequência de banda. Tá? São aqui 3 frequências, 3 valores aqui interessantes, funções que a gente pode utilizar na hora de construir diagrama de Bode. Então, uma coisa interessante aqui que a gente deve inicialmente falar é que eu tenho uma função de transferência, né, um controlador numa planta. Né? Por que eu não cancelo os polos e zeros da planta com esse controlador e ele fica com um ganho unitário? Né? Tudo que eu colocar, ele sai. Por que eu não faço o controlador como sendo a inversa da função de transferência? Né? Por que não se faz isso? Primeiro, que algumas dinâmicas não são invertíveis. A gente não consegue, por exemplo, a gente pode ter uma função imprópria, não implementável, então isso aqui não é aplicado. Eu vou ser muito sensível a distúrbio. Né? Se tiver um distúrbio aqui, se tiver um ruído ou alguma coisa aqui, a minha saída vai deteriorar demais. Então isso não é prático. O feedback, na verdade, ele tira todas essas características de rejeição de distúrbio. Eu posso ter polos instáveis também na minha planta, que a gente não vai, estamos sendo plano direito, a gente não pode incluir isso na planta, porque isso vai gerar instabilidade na nossa planta, não vai funcionar. Então, por isso que a gente não trabalha em malha aberta, cancelando todos os polos. A gente faz justamente o contrário. A gente usa uma função de transferência de malha fechada e a gente tem uma série de vantagens aí. Né? Então, a gente pode, a partir dessa função de transferência, gerar a função de transferência que relaciona a saída y com a entrada r. A gente vai relacionar uma função de transferência que relaciona essas duas variáveis, ou uma função de transferência do erro, que é a função que relaciona a minha entrada r com o meu erro. Se a gente perceber essas funções de transferência, né, se a gente derivar essas funções de transferência, a gente percebe que elas têm o mesmo denominador, que é a equação característica. Essa equação característica ela vai estar presente aí, de forma significante no nosso sistema, porque ela dita o comportamento do nosso sistema dinâmico. Ela tem uns polos ali de malha fechada. Só que, na verdade, a nossa planta, na maioria das vezes, a gente não tem ela bonitinha daquele jeito. A gente tem que considerar distúrbios. Esses distúrbios são ruídos que podem ser colocados na entrada do nosso sistema, ou até alguma variável não modelada do sistema. Por exemplo, no nosso motor, a gente pode modelar o torque de entrada como um distúrbio. A gente tem que colocar tem que ter uma determinada velocidade de referência e a gente tem que seguir ela independente do torque que a gente tem. Né? Então a gente pode modelar o torque aqui como um distúrbio. Esse distúrbio, quando a gente vai derivar as funções de transferência, a gente tem que considerar eles. Né? Então, se a gente derivar a função de transferência agora, não mais em relação à entrada como saída, mas considerando os distúrbios, a gente pode escrever que a nossa saída vai ser dependente aqui da nossa entrada menos o distúrbio n, mais uma outra função de transferência, né, em função aqui do distúrbio d. E o nosso erro ele vai ser composto aqui pelas três parcelas. Eu vou ter uma entrada n, um distúrbio d e um distúrbio n, considerando aqui as duas saídas. A gente chama essa matriz aqui de TS, que é a matriz de sensitividade complementar, que é a nossa matriz de transferência que a gente está acostumado. A matriz que relaciona D a gente chama a matriz de sensitividade, que é a matriz S, que ela é a mesma também que relaciona o erro. É bem parecido com o que a gente havia trabalhado anteriormente. Né? Vai ter a equação característica embaixo e um polinômio em cima. Quando for a equação, a função de sensitividade, ela vai ter um valor unitário aqui. Né? Quando for a matriz de sensitividade complementar, a gente vai ter a função de malha aberta aqui no numerador. Então, de forma geral, a matriz de sensitividade que a gente busca é uma matriz que, lembrando aqui que essa matriz é uma matriz de malha fechada, é uma matriz que rastreia plenamente a frequência. Então, para esse valor aqui, eu quero que ela tenha ganho unitário, ou seja, 0 decibéis. Por quê? Para qualquer valor que eu coloque nessa faixa, a minha, essa é uma função que relaciona a saída com a entrada. Né? Então,
a minha saída y de S vai ser essa matriz vezes a minha entrada R de S. Então, para qualquer referência que eu coloque, essa matriz aqui, se ela tiver um ganho unitário, eu vou ter isso na minha saída. Eu vou ter um R na minha saída. Então, quando eu tenho um ganho unitário na minha matriz, quer dizer que eu consigo rastrear todas as minhas referências até uma determinada frequência aqui de corte. A partir desse momento, eu já vou ter uma boa rejeição. Eu prefiro ter uma boa rejeição de distúrbio, porque a partir dessa frequência, o que eu vou ter aí vai ser ruídos. Né? Eu tenho que rejeitar esses ruídos. Né? Eu não posso passar esse ruído para frente. Né? Eu tenho aqui uma frequência bem definida de corte que eu quero que a minha matriz funcione. Então essa matriz aqui é o que eu busco na minha matriz de sensitividade. Eu busco na malha fechada como se fosse um filtro passa baixa. Ele vai dar ganho de 0 dB, ou seja, ganho unitário, até uma determinada frequência. Agora, por outro lado, a matriz de sensitividade, eu preciso que ela, em baixas frequências, ela rejeite distúrbios, né? Afinal de contas, eu estou multiplicando aqui por um distúrbio D. Então, eu quero que para qualquer distúrbio D, eu rejeite esse distúrbio, né? Eu não considere esse distúrbio na hora de calcular minha saída. Então, a partir de uma determinada frequência, né? Para frequências mais baixas, eu quero que ele rejeite esse distúrbio. E para frequências mais altas, ele pode dar ganho unitário, que para mim eu já não ligo mais, né? O meu sistema vai estar trabalhando agora em baixa frequência. A matriz de erro também ela vai funcionar dessa forma, né? Eu quero diminuir meu erro. Né? Eu quero que para baixo de uma determinada frequência meu erro seja bem pequeno. Então eu quero rejeitar esse distúrbio de erro. Então basicamente a matriz de sensitividade são essas as características desejadas para a matriz de sensitividade, complementar e sensitividade. É lógico que as duas elas têm bastante coisas em comum, né? Então existe um trade-off na hora de fazer o projeto de T e de S. Quando eu mexo num, eu acabo mexendo na outra. Então eu preciso aí balancear o que eu preciso, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então aqui para a gente entrar um pouco mais a fundo nessa matriz de TS, né, a gente vai dar alguns fundamentos mais matemáticos aqui para esse sistema. Né? Então supondo que a minha matriz TS seja definida aqui como a matriz de malha fechada, né, vamos avaliar o comportamento aqui para esse sistema. Se eu tenho então uma função de transferência de malha aberta, né, que é CS de S, e eu ploto esse comportamento dessa função de transferência qualquer no meu diagrama de Bode. Se aqui eu tenho um ganho, né, muito alto, né, então o CS é muito maior que 1, é muito maior que unitário, para uma determinada frequência de corte, né, lembrando aqui que essa frequência de corte é a frequência de crossover, vou chamar aqui de ômega C. Nessa frequência de crossover, meu ganho aqui é muito maior que 1, na verdade meu ganho aqui é bem grande. Então quando esse número é grande, que é o seja de S, e esse número aqui é grande, esse 1 aqui para mim praticamente tanto faz, né? Então essa divisão aqui se torna 1. Então em malha fechada, se eu tiver um ganho alto em malha aberta, em malha fechada eu vou acabar tendo um ganho unitário, que é 0 dB. De novo então, se eu tiver um ganho alto, né, em malha aberta, eu vou acabar tendo um ganho unitário, que é um 0 dB, em malha fechada. Então aqui a gente consegue, a partir do comportamento em malha aberta, a gente consegue definir o comportamento em malha fechada. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, se eu tiver um ganho muito menor que 1, né, se esse ganho em malha aberta for muito menor que 1, que é o que acontece aqui a partir da frequência de crossover, o que acontece então com a nossa matriz TS? Né? Então, isso aqui é muito menor que 1. Então, esse valor aqui é muito pequeno. Né? Então, C de S é muito pequeno. Suponha aqui, para a gente ter número, suponha que isso aqui é 0.1. E aqui eu tenho, na parte de baixo, 1 mais 0.1. Posso aproximar isso aqui como 0.1 dividido por 1. Né? Que vai ser o próprio 0.1.
Então, na verdade, quando para um ganho muito menor que 1, o meu TS vai assumir o mesmo comportamento da função de transferência de malha aberta. Então, aqui eu teria praticamente o mesmo comportamento da malha aberta. Então, relembrando, ganho alto em malha aberta me dá 0 dB em malha fechada. Ganho baixo em malha aberta me dá mais ou menos o mesmo comportamento em malha fechada. Então, aqui a gente conseguiu perceber o que acontece com a matriz TS, né, que é a matriz da função de transferência, quando a gente trabalha, quando a gente conhece o diagrama de Bode da função de transferência de malha aberta. Então, aqui são diagramas verdadeiros, né? Em azul é a malha aberta, vou chamar aqui de MA de S, e em laranja aqui é a malha fechada, vou chamar aqui de MF. Malha fechada. Beleza? Fazendo a mesma coisa para a matriz de sensitividade, né? Então a gente tem aqui a função de transferência de malha aberta. O que acontece? Como é que o comportamento da minha matriz S, conhecido no sistema de malha aberta? Só para a gente poder lembrar o que a gente está falando, né? Então a gente tem um sistema, a gente tem aqui a função de transferência de malha aberta, a gente realimenta essa função de transferência de malha aberta. Aqui a gente vai ter uma determinada referência e uma determinada saída. Tá? A gente conhece essa função de transferência de malha aberta. Para um ganho muito maior que 1, então, que é o caso aqui, se essa aqui é a frequência de crossover, né? Para um ganho muito maior que 1, que é essa região aqui, eu vou ter aqui uma coisa muito maior que 1. Então eu vou ter, na verdade, como, por exemplo, vamos supor que esse ganho seja 100. Né? Então aqui eu vou ter com 1 sobre 1 mais 100. 1 mais 100 é praticamente igual a 100. Né? Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é 1 sobre o ganho. Então, minha matriz TS, minha matriz S, quando eu realimentar, na verdade, a gente vai ter uma característica que vai ser 1 sobre esse ganho. Praticamente, a gente vai inverter o que está acontecendo nessa matriz aqui. Eu vou mostrar aqui na próxima figura. Então, todo o ganho que eu tenho aqui, eu vou, na verdade, refletir ele no zero. Né? Vou refletir no zero. Porque o ganho, quando eu tenho em malha aberta e ganho alto, eu vou acabar invertendo esse ganho, multiplicando por 1 sobre esse ganho em malha fechada. Por outro lado, se o meu ganho é muito pequeno, né, o que acontece com a minha matriz S? Então eu vou ter aqui um valor. Imagina que eu tenho que meu ganho é 0.1. Então eu vou ter 1 dividido por 1 mais 0.1. Então, na verdade, esse 0.1 eu posso aproximar ele e vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Então, quando eu tenho um ganho muito baixo, em malha aberta, na verdade, o que vai acontecer é que esse ganho vai para 1. Então, eu vou ter aquela característica de matriz de sensitividade. Vou ter ampla rejeição aos ruídos em baixa frequência e aqui ganho unitário para alta frequência. Basicamente, essa característica que eu vou ter na matriz de sensitividade. Se eu colocar plots verdadeiros aqui, eu vou ter essa característica. Né? Essa aqui é a matriz. Esse aqui é o diagrama de Bode em malha aberta. E esse aqui é a matriz de sensitividade em malha fechada. Então, o que a gente viu aqui? Né? A gente viu que, a partir do conhecimento da função de transferência de malha aberta, a gente consegue verificar como é que vai ser o comportamento em malha fechada, tanto da matriz de sensitividade complementar, que é a nossa função de transferência de malha fechada que a gente está acostumado, quanto da matriz de sensitividade. Então, para resumir, né, o comportamento desejado de malha aberta é muito função da frequência de crossover. Basicamente, a gente tem uma função de transferência de malha aberta, que é a curva que está em azul. A gente tem que olhar a frequência que ela cruza no zero, que é a frequência de crossover. Para ganho elevado, né, para
para quando a minha frequência de crossover, para quando a minha frequência, né, é menor que a de crossover, eu quero ter um ganho elevado, né, um alto ganho. Quando eu tenho aqui um alto ganho, eu vou estar melhorando a minha performance. Por quê? Porque eu vou garantir que em malha fechada a minha função de transferência vai ter ganho unitário. Então, quanto maior o ganho da minha função de transferência de malha aberta, maior e melhor vai ser a minha performance de rastreio, de rastreamento, de referência, quando eu fechar a minha malha. Por outro lado, quanto menor for o ganho aqui que eu tiver no meu sistema, né, quanto mais inclinado eu tiver no meu sistema, melhor vai ser para a minha robustez. Mais robustez o meu sistema vai ter, porque eu vou estar rejeitando distúrbio ali melhor, mais facilmente. A região no meio entre as duas, a gente vai ter um limbo aqui, né? Porque o comportamento, tanto uma década anterior quanto uma década depois, vai depender muito ali do sistema. Então a nossa frequência de crossover aqui, a nossa frequência de banda, nessa região aqui é muito importante. A gente vai ter comportamentos aqui que determinam praticamente a estabilidade do sistema, como o sistema vai funcionar por conta desse limbo. Mas frequências muito pequenas, eu preciso ter ganho em malha aberta alto. Frequências muito grandes, eu preciso ter uma alta rejeição ao ruído para ter uma performance boa. Isso que a gente tem que ter em mente na hora de projetar os nossos controladores na resposta à frequência. Então por esse vídeo é só, pessoal. Eu espero que seja útil para o estudo de vocês e